Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, galerinha do terceiro ano? Todo mundo bem? Everybody's good. Everybody's good in the hood. Well, boys and girls, today we're gonna keep talking about cartography, okay? And today this is gonna be an exclusive class for you, boys and girls, okay? Então, hoje a gente vai continuar, Boys and Girls, nossos estudos de cartografia. E essa aula vai ser específica para o terceiro ano, tá certo? A aula passada foi terceiro e quarto, porque era mistura de cartografia com pontos cartesianos. Hoje a gente vai mais abordar a questão de mapas, ok? So we're going to talk a little bit more about maps today. All right, boys and girls, and maps for kids, the long road to modern cartography. As I was saying last class, right, the importance of this science, right? Because cartography is a type of science, a kind of science, right? That you have to understand how the world is around us, geographically speaking, physically speaking. Então, cartografia é uma ciência, tá certo? É uma ciência que ajuda a gente a entender como é que é o mundo ao nosso redor, tá certo? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a história, né, de cartography e como ela vem nos ajudar nos dias de hoje, né? Então, a gente vai acabar falando de tecnologia atual, né? GPS, algo que a gente falou na aula passada, mas no problem, boys and girls, ok? É bom que a gente reforça a informação. Então, vamos lá. For centuries, cartography has helped map our changing world, ok? Então, por séculos, eu iria até mais distante, né? Talvez até milênio ou milênios, a cartografia nos ajudou a mapear. Map, aqui, né? Map pode ser um substantivo mapa, mas map pode ser também o verbo mapear, que a gente usa também em português. O nosso mundo em mudança. E quando ele diz aí our changing world, obviamente o mundo muda do ponto de vista de divisão política, mas ele não muda do ponto de vista físico, né? Então, por exemplo, um continente, né, o continente americano, e ele muda também do ponto de vista físico, sim, né? Ele muda bem pouquinho, por exemplo. Não sei se vocês já estudaram isso, né? Mas, por exemplo, um dia todos os continentes foram chamados de Pangeia. O que era a Pangeia? A Pangeia era exatamente um bloco único, né? Os continentes eram um bloco único e esses blocos eles foram se separando, se dividindo. E até hoje isso continua acontecendo. Até hoje esses blocos, essas massas de terra, elas continuam se movimentando. Só que elas se movimentam bem pouquinho, se eu não me engano, é 1 centímetro, 2 centímetros por ano que um continente ele se move, né? No entanto, num período aí de milhões e milhões de anos, você vai ver essa distância cada vez ela ficando maior. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. As technology evolves, so do our cartography capabilities. We can map our city, country, planet, and to an extent, even our universe. Okay? So, what this sentence is saying is that with technology, more and more we are able to understand the world around us. And we are able to map details like, for example, a house on the street or even a person. We can identify a person. If that person has a chip inside with them, we are able to identify this person as well as map our universe, something so big and so immense as our universe. Então, o que essa frase diz aí, boys and girls, é que
tecnologia, né, ela está evoluindo tão grandiosamente do ponto de vista cartográfico, tá? Que hoje nós somos capazes de identificar, às vezes, algo minúsculo como um ser humano, né? E aí, a gente, por exemplo, essa tecnologia parece até algo, vocês provavelmente, third graders, né? Vocês take for granted, né? Vocês nem percebem, assim, não dão valor, não no sentido de não saber da importância, claro que vocês sabem, mas não dão valor no sentido de achar que é algo tão comum, né? Que um dia não existe essa tecnologia, né? De você chamar, por exemplo, você chama um Uber e o Uber identifica exatamente onde você está, né? Consegue identificar ali um erro ali de nem 1 metro de distância, às vezes, né? Com centímetros. Consegue identificar uma pessoa, né? E aí consegue mapear uma cidade, um país, um planeta, e essa tecnologia cartográfica, ela consegue até mapear o nosso universo, né? Na verdade, essa tecnologia já existe de mapear o universo, pelo menos que a gente consegue visualizar, né? A gente mostrou na aula passada que, assim, os cartógrafos, né? Os engenheiros, os cientistas cartográficos, eles criam meio que um globo ao redor do nosso globo, ao redor do nosso planeta. Eles criam um outro globo para poder mapear, né, as estrelas no céu, né, e os outros corpos celestes, e baseado nesses corpos, poder identificar. I'm sorry, guys, I'm sorry. Um, uh, Allergy is killing me here. E aí poder mapear, né, a gente poder se identificar através dos corpos celestes, tá? Mas agora existe uma outra tendência de tentar mapear o universo, mapear áreas em que a gente ainda não consegue tomar conhecimento, simplesmente porque a gente não consegue visualizar, tá bom? Então vamos lá. Let's keep moving. Geographic Information System, the ultimate combination of cartography. Okay, deixa eu selecionar aqui para cá, porque senão se eu clicar ele tem um hyperlink ali, né? Aí se eu clico, quando está underlined like that, né? Se a gente clica, aí a gente vai para outro website, né? Chama-se isso de hyperlink. Então, Geographic Information System, GIS, the ultimate combination of cartography and modern technology, allow us to map a world like never before, from rendering 3D oceanic base maps to finding the nearest dry cleaner. Não? Então, esse novo método, né, esse sistema de informação geográfica, é a união, né, da cartografia com a tecnologia moderna, tá certo? Que faz com que a gente tenha a capacidade de criar mapas mundiais, né, de uma forma bem diferente, de uma forma em 3D, ok? Então, até então, nós, seres humanos, né, nós temos a capacidade de visualizar em 2D em um aspecto e em 3D em outro aspecto, tá? Então, por exemplo, o que é a visualização em 2D é quando a gente vê apenas um lado de um objeto. Então, quando você olha para a parede, você só consegue ver aquele lado da parede, você não consegue ver o outro lado. Mas se a gente mudar o ângulo, a gente consegue ver a lateral da parede. Se a gente olha para um prédio, a gente só vê a frente do prédio. Mas se a gente muda o nosso ângulo, a gente tem a capacidade de ver as laterais, né? Então, os sistemas tecnológicos, eles conseguem ir... Nossa, eu não consigo nem compreender como é que isso é possível, né? De você visualizar sobre vários ângulos, é uma coisa assim fora do normal. Tem uma tecnologia que eu acho espetacular, não sei se algum de vocês, papai e mamãe, tem essa tecnologia, mas é uma tecnologia em que você coloca, né, você consegue visualizar, você tem a câmera dentro do carro,
e através dessa câmera dentro do carro, você consegue visualizar o carro de cima, como se tivesse uma câmera em cima. Na verdade, não existe câmera nenhuma ali em cima. Talvez alguém ache que aquilo é o satélite olhando. Não. Na verdade, são várias câmeras dentro do carro que, com o ângulo, através do ângulo dela, eu não sei explicar isso do ponto de vista matemático, científico, mas por conta dos ângulos, ela consegue dar uma visão de cima. É algo fenomenal. E aí muita gente faz isso na hora da ré, né? E aí ele mostra as laterais, mostra a distância que está um objeto em uma lateral. É uma coisa espetacular. Não sei se alguém aí, né, carro de papai e mamãe tem essa tecnologia, mas eu acho espetacular. E é esse tipo de tecnologia de vários ângulos das câmeras que hoje se consegue até ter uma visão 3D, certo? Por exemplo, aqui ele fala aqui, né, 3D Oceanic Base Maps to find the nearest dry cleaner. Então, até o fundo dos oceanos consegue se mapear, né? Incrível. Então, the technology itself is undeniably impressive and cartography is its foundation. Então, a gente hoje vive um momento de tecnologia altamente avançada e a cartografia é a fundação disso tudo, né? Lá, milhares de anos atrás, se começou esse processo, né? Antes do nascimento de Cristo, inclusive, né? Aí para quem é mais religioso, né? Quem frequenta a igreja, né? Deve ter ouvido muito falar na história aí. You have probably heard about this history of the three kings, right? Three kings, that's how we say it in English, I'm not sure. The three kings, they go and they visit baby Jesus, right? They figure out where baby Jesus is by looking at the star. There's a star that follows the birth of baby Jesus, and then they go there and they find baby Jesus to bring they bring gifts for baby Jesus because they heard that like the new king was born, right? Então, muita gente, né, aí quem é mais religioso, frequenta aí, cristão, né, religioso cristão aí, frequenta a igreja e já certamente ouviu falar na história dos reis magos, né, dos reis magos que eles vão visitar Jesus, né, o nascimento do bebê Jesus, e eles seguem uma estrela, né, e essa estrela é que leva até Jesus, né, mas dizem, pelo menos dizem aí alguns especialistas que, na verdade, foram dadas coordenadas para esses reis, onde teria nascido, né, na cidade de Belém, que eles achariam através das coordenadas de uma estrela específica, obviamente analisando várias estrelas, mas uma estrela específica ia levar à cidade de Belém, que foi onde eles encontraram Jesus, né, para levar os presentes de Jesus, ok? Então vamos lá para a definição. What is cartography? Okay, what is cartography? Cartography is the method through which maps are studied, created, and designed. A confluence between practice, science, and art, cartography guides the principles and practical standards behind maps and map making. Ok? Então, cartografia basicamente é um método, tá certo? Em que há uma conjunção aí de de ciência, de arte, né? Porque aí você envolve os dois, você envolve desenvolver um mapa, é uma ciência, mas é, antes de tudo, uma arte, tá certo? Cada vez se tornando menos arte, cada vez se transformando mais em ciência, né? Porque a arte é algo empírico, a arte é algo que você usa muito o seu feeling, usa muito o que você está sentindo, o que você está achando, e a ciência é muito baseada em estudos, né? Estudos que dão evidências de que aquilo é a coisa certa a ser feita. Nem sempre vai ser 100%, muitas vezes, inclusive, não vai ser 100%, mas a ciência busca, é a eterna busca da comprovação de que aquilo é o certo a ser feito, tá?
Então, mais ou menos por aí. With overlap between geography, earth science, topology, and even politics, cartography is a highly intersectional discipline. Despite this, it does have one centering idea, location. Ok? Então, como eu disse, né? Cartografia, ela é uma congruência, né? Congruência, junção, interconexão entre várias disciplinas aí. Oh, man. Depois dessa aula, eu vou tomar um remedinho aqui que tá bem forte. Então, geografia é uma congruência entre geografia, ciência, né? Ciência terrestre, topologia e até política, tá? Por que política? Porque realmente, às vezes, até decisões, né? Decisões de localização, decisões, por exemplo, de um mapa de um país, de limites, né, de fronteiras entre o país, são decididas de maneira puramente política. Então, isso influencia na cartografia, né? Definição da fronteira de um país, ok? Mas a ideia central da cartografia é localizar. Esse é a ideia, né? Aí aqui bem clássico, né? Aqui o pinozinho do Google Maps, aqui, esse pinozinho vermelho aqui, pum, mostrando a localização de algo ou de alguém, ok? Cartography helps us understand our place in the world, analyze positional relationship, and reflect on geography's effect on our daily lives, ok? Então, a geografia nos ajuda a entender o nosso lugar no mundo, né? Nos ajuda a analisar posições e a relação entre posições, entre objetos, entre, né? E reflete a geografia nos nossos dias, né? Vamos lá. We're supposed to talk a little bit about maps. Okay, it's important to note that cartography deals in representation of the world, representation shaped by the purpose of the map and intentions of the map maker, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com isso, né, boys and girls? Não só, veja só, não só com ideias, não só com opiniões, mas veja só, até na definição das localizações dos lugares no mundo, a gente tem que ter cuidado com isso. Até nisso, a gente tem que ter cuidado, né? Nas intenções de quem criou esse mapa, né? Porque alguém fez aquele mapa. Como tudo na vida é ciência. Não, desculpa, nem tudo na vida é ciência, mas assim, muita coisa cada vez caminha mais tentando a ajuda da ciência, né? Mas o ser humano ele está envolvido dentro do processo. Quando você tem um ser humano envolvido dentro do processo, você automaticamente você tem ali a opinião daquele ser humano. Você tem intenções por trás, né? Todo ser humano ele tem uma segunda intenção por trás. Quer seja essa intenção vá beneficiar ele ou não, ou até consciente ou não. Às vezes as pessoas fazem as coisas de maneira inconsciente, né? Então, muito cuidado com isso daí. Maps reflect a perspective, one which isn't necessarily accurate to reality. Perfect fidelity isn't always a cartographer's goal. Então, novamente, só reforçando aquilo ali, né? Que um cartógrafo, ou seja, a pessoa que fez aquele mapa, nem sempre vai ter uma representação daquilo que é o ideal, né? Vou dar um exemplo assim que foge até da questão política ou de segundas intenções, ou de, digamos assim, porque a pessoa quer influenciar alguém, quer influenciar alguém politicamente, né? Vamos fugir um pouquinho de política. Vamos voltar, por exemplo, para a parte comercial. A gente tem o Google Maps, certo? O Google Maps, você pode, como comerciante, como empresário, se você quiser, você pode pedir para que seu comércio ele seja diferenciado. Ali exige uma diferenciação. Não sei se vocês já olharam no Google Maps, mas às vezes aparecem certos comércios, né? Comércio tal, padaria fulano de tal, né? Supermercado fulano de tal. A intenção daquilo ali é exatamente
influenciar as pessoas, né? A pessoa bota no Google Maps e quando vê, tá passando na frente do supermercado. E, epa, precisava comprar um negócio lá para casa e tinha esquecido, vou parar aqui para comprar. Okay? Então, a intenção é exatamente essa. E você vê que, se você olha no mapa, você vê uma rua e as casas são minúsculas naquela rua, mas o comércio ele aparece maior, ele aparece destacado. Com a intenção daquele cartógrafo, daquela pessoa que fez aquele mapa, né? Que é um programador, mas não deixa de fazer um trabalho de cartografia ali. A intenção é exatamente influenciar você a visualizar aquilo ali. Né? E existem, dependendo ali, existem até recursos para influenciar você a parar. Ok? Então, isso daí é errado, é certo? Não estou debatendo, isso daqui é a parte ética. Não estou discutindo a parte ética. O que eu estou realmente discutindo aqui é a questão da intenção do cartógrafo por trás de tudo isso. Aqui, ó, por exemplo, ele diz aqui, ó, throughout history, maps have been used to reflect current events, manipulate politics and trade, and even illustrate religious beliefs. Religious está até aqui misspelled, né? Não está escrito corretamente, mas eu fugi, eu falei do aspecto puramente comercial aqui, né? Mas ele diz aqui, ó, durante a história, mapas têm sido usados para refletir eventos, manipular políticas e comércio e até ilustrar, né, crenças religiosas, né? Então, até em algum momento pode ser utilizado de repente para influenciar você com uma religião ou outra, mas eu não vou entrar nesse mérito, questão política. Só mostrei um exemplo aqui dessa daqui, ó, dessa palavra aqui, trade, né? Influenciar você a parar no lugar, do ponto de vista comercial, tá? Então, isso é possível, tá certo? Então, a gente vai aqui rapidinho dar uma olhada, brief history or cartography, né? Map mapping date back centuries, even millennia, né? Foi o que eu disse, milhares de anos, né? The oldest maps are cave wall paintings and stone tablets, and it took hundreds of years to produce a navigable, those to distorted projection of the world. Então, ó, a gente vem aqui, boys and girls, a gente vê que a cartografia, você vê que os homens das cavernas, lá, ó, the oldest known map in the world is dated back to 7th millennium BC. Então, ó, vê bem, 7.000 anos antes de Cristo, aqui, ó, o mapa mais antigo que se tem conhecimento. Então, os homens das cavernas, olha, eles já lá nas cavernas que eles moravam, tá? Na proteção deles lá, eles já tentavam desenhar mapas, ok? Sorry about the noise, guys. Oh, man. Oh, man. Tomara que essa música ela não esteja atrapalhando aqui a nossa aula, mas I'm recording this on... Estou gravando essa aula aqui no 7 de setembro. Então, infelizmente, chegou agora essa música aí. Então, vamos lá. 7.000 anos antes de Cristo, boys and girls, tá? Então, já nessa época já existia necessidade. O ser humano, ele era nômade, ele não ficava parado, estático num lugar, mas ele já sentia essa necessidade. Play music? No. Será professional audio? É porque o próprio Zoom aqui está identificando o barulho, felizmente. Ok? Então, the Greek philosopher believe they have created the first published world map. Então, aqui, ó, ele cria o primeiro mundo. Olha aqui, a criação do primeiro mundo. Para os gregos, né, só existia isso aqui. Europe, para eles só existia ó, o mar Mediterrâneo, o mar Negro, o mar Negro, né? A Ásia, na cabeça dele, passou da Europa, que era a Ásia, e abaixo, o que ele chamava de África, ele chamava de Líbia, né? Líbia, que é um país, hoje é considerado um país lá da... Bom, vou ter que tentar fechar aqui a janela, boys and girls, para não atrapalhar ainda mais a aula da gente. Pausar aqui.
Bom, boys and girls, vocês provavelmente ainda vão ouvir algum barulho aí, mas infelizmente eu já fechei aqui o máximo que eu podia, mas tudo bem, já dá para a gente continuar. Ok? Então, the Age of Exploration. Então, the Age of Exploration began in the 15th century, triggered in part by incredible inventions like the telescope, compass, and sextant. Então, no século XV, isso daqui já é século XV depois do nascimento de Cristo, né? Você já vê aqui realmente a necessidade maior de se criar um mapa, porque agora existe uma intenção de exploração, né? O ser humano ele vai em busca de explorar, dizer assim, como é que eu posso chegar nos lugares que eu quero chegar para utilizar os recursos que tenho lá, né? E esse homem é o europeu, né? Ok? Então vamos lá. Maps in modern times. Então vamos falar um pouquinho do mapa no mundo moderno, ok? Maps evolved significantly with the rise of geospatial technology, breaking new ground at the advent of Google Earth. Então, aquela ferramenta que eu mostrei na aula passada, né, em algumas aulas atrás, o Google Earth, ele realmente ele foi revolucionário assim no que tange a questão de desenvolvimento de mapa, né? Porque agora você passa a ter precisão de metros, de talvez até de centímetros. Até então, você tinha uma precisão, mas era uma precisão, primeiro, que se requer muito trabalho, tá certo? E também não era 100% preciso, você poderia variar aqui e ali, tá? Com o Google Earth, não apenas você tem a capacidade da precisão, mas você tem a capacidade da visualização, que essa parte era realmente a parte mais difícil. Hoje você consegue Oh, guys, sorry. Sorry, mas eu tô aqui gravando aula no 7 de setembro e as emoções estão à flor da pele, né? Inclusive, como professor aqui, obviamente, não quero influenciar ninguém politicamente a nada, mas como professor tenho essa obrigação de dizer, né? Antes de tomar uma decisão, antes de apoiarem alguém, leiam, se informem, ouçam opiniões, não só opiniões que concordam com as suas, mas opiniões que divergem das suas para comparar, né, para ver o que é que realmente, separar o joio do trigo, né, o que é realmente. Ok? Então vamos lá. Moving on, modern cartography tools, né? Então a gente hoje tem map making. Can employ a huge variety of methods and tools. Here we'll cover a few of the most common tools: aerial photography, sensors, GPS, satellites, and GIS, né? Então, novamente aqui falando da cartografia, as ferramentas modernas, né? Então, existe fotografia aeroespacial, aérea, né? Que, por exemplo, pode passar um avião e bum, 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 tirar milhares de fotos aí, você colocar, né? Combinar. Sensores também para fazer medições, às vezes, de terraplanagem, coisa desse tipo, satélites, e o GIS, que é essa tecnologia que vem em busca de achar formatações 3D sobre aquele espaço, né? Então, aqui vem explicando uma por uma, a aerial photography, eu falei avião, né? Mas esqueci da ferramenta mais utilizada de todas hoje, principalmente para cartografia, que é o drone, né? O drone, ok? So drone, drone é muito utilizado nos dias de hoje. Tem também os sensores, né? Seismometers, lidar e sonar. A gente também tem os sonares também, que eles vão lá embaixo e é uma tecnologia interessantíssima, inclusive uma tecnologia usada por golfinhos, por vários animais. E por submarinos também, né? Em que o que é o sonar? What is the sonar? É quando ele, ele lança um som, por isso que é sonar, ele emite um som, esse som ele vai e reflete de volta, né? O que é o eco? O eco, quando a gente fala, a gente ouve de volta, é porque o som bateu em algum lugar e ele voltou. Então, desenvolver essa tecnologia em que você manda o som e o som volta. E quando ele volta, ele mostra o formato de como ele bateu e voltou. Coisa espetacular
do ser humano, tá certo? A gente tem um GPS que a gente falou, satellites, né, que a gente também falou bastante sobre isso, and Geographic Information System, outro erro aqui, outro erro de spelling, tá certo? Que a gente pode, são ferramentas bem particulares, a gente pode falar sobre isso na próxima aula, inclusive esse é um dos homeworks de vocês, tá? Deixa eu até abrir aqui novamente para vocês poderem visualizar. Nosso homework today, né, é exatamente vocês escolherem uma dessas ferramentas modernas, então pode ser o GIS, pode ser sobre o GIS, pode ser sobre satellite, pode ser sobre GPS, pode ser sobre sensors, like sonars and stuff, and could be about aerial photography, ok? Você vai escolher uma dessas ferramentas e você vai fazer um resumo sobre o que é, como é que essa tecnologia ajuda a mapear uma determinada área. Coloca no Google Tradutor, tira a foto e posta no nosso Class App. Ok, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui e desejando a todos um excelente fim de semana. Goodbye!